29 de dezembro, segunda-feira de 2025. Vamos continuar agora com a leitura de notas do capítulo 2 da carta de 1 São João. Esse que eu falar, oferecimento do Ministério da Igreja Eterna Nosso Senhor Jesus Cristo, localizador Luz e Glória para o Grupo Cruz e Força, canal TV Notícias Cristo Rei Jesus Nazareno. Nesses tempos de pré-Armagedon, pré-milênio, pré-arrebatamento da Igreja, ressurreição de todos os santos, de todos os cemitérios cristãos, de todas as gerações, a ressurreição universal de Cristo para reinar sobre todas as nações. Vamos continuar nosso estudo das revelações de São João, na sua primeira epístola, no capítulo 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Verso 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, e ainda pelos do mundo inteiro. A propiciação é um ritual bíblico antigo em se fazer sacrifício de animal e se lançar o sangue deste animal sacrificado sobre pessoas e objetos consagrados para uso com Deus. Hoje o fazemos com oração, palavra, água e pão e vinho nas igrejas. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, que guardamos os seus mandamentos, O cristão maduro tem uma vida cheia de frutos do bem, da caridade, visitação, assistência aos necessitados, enfermos, em amor, fé e vaidade. Os que iniciam vão crescendo mais e mais pela graça, poder e conhecimento de Cristo até sua imagem imaculada e perfeita, que é Cristo no trono do céu. Aquele que diz em seu coração e não guarda ser cristão e não guarda seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. A verdade não é uma aula ou um discurso, mas uma pessoa viva, o Espírito Santo, celeste, imaculado, santo de Cristo. Por isso ele não testifica como um hipócrita ou um mentiroso. Então, o Espírito Santo é o Espírito da verdade, porque esse foi o ministério de Cristo na terra. O ministério da verdade, verdade daquilo que fomos criados, para que fomos criados e como somos sustentados pelo próprio Deus. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus, e nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece em Jesus, esse deve também andar assim como Jesus andou. Guardar a palavra significa guardar a sã doutrina desde Adão até o estado eterno, sem desacreditar nem desviar para filósofos acadêmicos, ilusórios, fantasiosos e malignos como a woke, comunismo, esquerdismo, fascismo, nazismo, islamismo, hinduísmo, gnosticismo e outros tantos mundos malignos que nos cercam, com falsas palavras, falsas ideias, religiões, doutrinas, discursos e tecnologias IAs fabulosas, cabulosas também. Creio preservar as tradições fiéis, autóctonas verdadeiras, como a família dos textos, manuscritos família 35, texto recepto e majoritário, da Bíblia, que é Almeida Corrigida Fiel, a tradução correta no português, sem os 3.000 erros das outras versões do Novo Testamento grego, eclético e vaticano sinaítico. E ainda devemos andar em tudo como Jesus andou. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, qual desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. Esta palavra desde Adão veio oral até Matusalém, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Levi, Moisés escreveu, e os profetas e apóstolos de Deus Jesus, com a realização até o estado eterno. Hoje vem o Armagedon e as duas bestas do anticristo, a do mar e da terra, depois do arrebatamento universal, virá então a revelação desse anticristo final, do Armagedon de Israel, a última guerra que Israel vencerá, mas pelo poder de Deus, não pelo poder da sua força humana.
Todavia vos escrevo o novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele em vós, porque as trevas se vão se dissipando, e a verdadeira luz já brilha. O novo mandamento que não se ouvia com tanta luz no Antigo Testamento é o amor que Cristo veio revelar à igreja. Ele nos falou em guerras, ameaças de guerras, revoluções, mas ele falou no seu grande amor na cruz, dando a vida por nós, na justiça de Deus, para perdão dos nossos pecados. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. O amor ágape sacrificial deve ser por Deus, segundo a missão de cada irmão na igreja, né? Orientado. Este amor de Deus se revela como também em obras, como também em fé, ensinada quando não encontra espaço no coração, em luz, né? Quando encontra espaço, aí os corações que não se abrem a essa luz de Cristo estão endurecidos. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está em trevas, e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Capítulo 2. A luz de Cristo guia todos perfeitamente, sem tropeço, sem erros, sem engano, sem pecado, principalmente de soberba e mentira. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados vos são perdoados pelo seu nome. Capítulo 12, o verso 12 do capítulo 2. O nome de Jesus traz perdão dos pecados. Podemos confiar em confissão sincera. Parece um absurdo, nenhum juiz na terra parece que aceita o perdão dos crimes, dos pecados pelo sangue de Jesus, mas é o que Deus diz. Todos os nossos pecados são perdoados pelo sangue de Cristo diante de Deus. Pois eu os escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovem, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Os pais precisam de sabedoria sobre a origem da vida humana, seu destino e finalidade para educar os filhos, e só os cristãos possuem esta sabedoria revelada, embora acadêmicos consigam fazer cirurgias de transgênero, não conseguem com estes feitos desfazer a fé no que é correto e santo desenvolvimento da espécie humana de homem e mulher. E agora o Papa Leão XIV diz que família é só homem com mulher e filhos, pois o Evangelho denuncia esta malícia como abominação à natureza e Deus. Assim temos perfeita paz com Deus, que nos criou e julgará. Os jovens são fortes e precisam lutar muito para superar as barreiras e obstáculos da vida e sabedoria, mas a vontade de Deus os conduz com maestria, com o Espírito Santo e com a palavra do Evangelho. Filhinhos, eu vos escrevo porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Capítulo 2, verso 14, estamos lendo notas. O fato de vermos a Jesus não elimina o fato de Jesus ser também o Logos, Espírito Santo também. E o fato de não vermos a face do Pai, que os anjos veem, não elimina o fato de que a face de Jesus expressa o que é possível ver de bondade, justiça, beleza e glória imaculada e perfeita do Pai e do Filho em Cristo. Por isso João nos diz que temos conhecido o próprio Pai e a face do Pai quando conhecemos Jesus. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Ora, o mundo passa mesmo, e logo, mas as consciências são formadas deste modo para o mundo espiritual e chegamos confiadamente a Jesus quando conhecemos a fé santíssima mesmo e não duvidamos por razões mundanas, malignas, enganosas e incrédulas. Pois assim como um cidadão estrangeiro entra em outro país com um passaporte e um visto,
e um orçamento previsto, nossa alma chega a Jesus pela fé, no passaporte, a Bíblia, e no visto que é o selo do Espírito Santo e no poder do Reino de Deus e seus anjos eleitos, com fé no coração e confissão na boca. Filhinhos, já é a última hora e como vistes que vem o anticristo também agora. Muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tiverem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Cada dia é mais difícil ter fé no Evangelho, pois a tecnologia científica parece ter desafiado a Deus e criado um mundo melhor sem Deus e sem o Evangelho, pois vemos a China ateia e comunista enriquecendo e dominando as indústrias e os minerais do mundo, e também a Índia espírita, hindu, vencendo muito o mundo islâmico, crescendo muito, também rico e próspero, com edifícios e ouro e aviação, porém nada disso seduz os verdadeiros evangélicos, pois temos com Jesus o único visto, seguro, aceito na sua porta para o reino de Deus eterno e imortal, que é a fé. E nisto, estudando, orando, escrevendo, vamos firmando e marcando nossas almas e coração e fortalecendo esta santíssima fé, uma vez por todas dadas aos santos, como diz São Tiago. E vós possuís unção que vem do santo e dos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não sabeis a verdade, mas antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Verso 20 e 2. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o islamismo, este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Também o judaísmo ortodoxo, todo aquele que nega Filho, esse não tem o Pai. Permaneça em vós o que eu vi desde o princípio, mesmo respeitando muito dos dons dos judeus, que tem oráculo, a Bíblia, a Torá. Os profetas, eles estão no campo do anticristo, pois não aceitam Jesus. Se em vós permaneceu o que desde o princípio eu visto, também permanecereis também vós no Filho e no Pai. Esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que acabo de vos escrever acerca do que vos procura enganar. A nossa raça judaica nos tenta, por vezes, querer voltar ao judaísmo sem um filho homem, Deus, Jesus Nazareno eterno. Mas graças a Deus que João não adiante nos adverte deste engano claramente e não politicamente correto, como fazem muitos filhos de cristãos que descobrem o sangue judeu e correm na tentação de apostasia e até perdição eterna. É muito perigoso, pois os judeus deste mundo sem o Cristo são ricos, poderosos, inteligentes e seduzem com suas fábulas e séculos de história e hipocrisia, às vezes de boa consciência, mas isso não elimina o pecado imperdoável de negar o Cristo Deus, Jesus, Filho Nazareno. Deus nos livre dessa danação, livre todos os cristãos. Últimos versículos do capítulo 2 das notas. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste, o Espírito Santo, permanece em vós. E não tem necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção nos ensina a respeito de tudo, todas as coisas, é verdadeira e não é falsa. Permanecei nele, como também ela nos ensinou. E pergunte a você mesmo, seu coração, unção do Espírito Santo, para tomar suas decisões. E agradeça quando tiver boas ideias, bons pensamentos e grandes livramentos em nome de Jesus pelo Espírito Santo. 28. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança dele e não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconheceis também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Uma nota de pós-escrito, Jesus fala sem palavras no nosso intelecto e nos corrige as ideias principais, valores e comportamentos a cada instante das ações, visões, orientações. Tantos iluminados nessa potência da alma, como ensina São Tomás, do doutor cristão é guiado na verdadeira justiça. Então, São Tomás fala sobre as nossas potências da alma, que são funções que Deus criou na nossa alma, e não na hipocrisia dos políticos e juízes de hoje com seu messianismo
econômico, militar e corrupto. Amém? Graças a Deus, terminamos então as notas do capítulo 2. A próxima aula será de 1 João, aqui leitura e notas no capítulo 3. Então, se você também quer esse Jesus que dá o selo, a unção do Espírito Santo para a vida eterna, confesse seus pecados, aceite Jesus no seu coração, procure uma igreja, uma comunidade. Seja bem-vindo à família de Deus. Você que já é da família de Deus, da igreja, comunidade cristã batizada com fé em Cristo, obrigado pela sua assistência. Esse que eu sou o Alf. Dê um like, comente, compartilhe. Canal TV Notícias Cristo Rei Jesus Nazareno. E eu ainda tenho para o grupo Cruz e Força e Fé, ainda temos o pendrive, R$40, eu mando pelo correio, você manda seu endereço, mais despesa do correio, um custo simbólico. Você terá um curso com 170 arquivos, 92 aulas, para você ouvir em áudio enquanto faz a sua comida, suas refeições, fazer seu curso de teologia bíblica, entender, conhecer, crescer na graça de Jesus Cristo. Deixo-vos a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, com o resplendor, a misericórdia do seu rosto e a sua paz, shalom no coração e esperança. Oremos pelo Brasil, por esse ano de eleições. Paz e graça, até uma ótima oportunidade.